Boa noite a todos. Eu trabalho muito com a garotada. Estou vendo uma coleguinha minha aqui, né? Oi? Já há um bom tempo. Mas há um bom tempo também eu recebi um e-mail contendo uma informação que eu gostei de ver e resolvi dar uma analisada sobre a ótica da doutrina espírita. É a água. Esse japonês, Masaru Emoto, um cientista que resolveu pegar as moléculas de água e analisá-las cientificamente sob a ótica de um grande microscópio eletrônico. Ele pegou a água pura, que saiu da fonte, e fez a análise da molécula. Só que para isso, ele pegou essa água como estava, congelou com uma velocidade muito grande e fotografou essa molécula. Essa é uma molécula de água, do jeito que saiu da fonte, purinha, como vem da natureza, no momento em que ela nasceu, ou seja, quando ela saiu da fonte. Em seguida ele pegou essa mesma molécula de água, essa mesma água, só que suja, ou seja, barrenta, aquela água suja realmente. E essa é a foto dessa água. Claro, é uma água que faz muito mal a todos nós. Um rio poluído, ninguém gosta de beber essa água. Nós sempre fugimos desse tipo de água, porque essa água não nos faz bem ao nosso corpo físico. Em seguida ele pegou essa mesma água, olha a molécula que mudou, só que aplicou a essa água um som de um rock pesado, o heavy metal. Não sei, Kiss, qualquer outro, mas um rock pesado mesmo. Alterou, com um detalhe importante. Ele colocou essa molécula de água nesse microscópio, congelando, mas alto-falantes jogando sobre ela esse som. E esse foi o resultado ao som de um rock. Ela está um pouquinho mais feia, né? Mais diferente, próximo do que seria de um rio poluído. Em seguida ele pegou essa mesma molécula de água, essa mesma água, e colocou sob o som de uma ameaça de morte. Um sentimento de alguém que quer matar alguém. Ela ficou ainda mais estranha, mais esquisita, mais alterada a sua composição. Em seguida, pegou essa mesma água e colocou na voz de Adolf Hitler, Bush ou Ariel Sharon, claro, falando sobre guerra, fazendo um discurso sobre a guerra. E essa água teve essa composição. Não é que ela está suja não, tá? É aquela água que ele pegou da fonte e colocou esse som de um discurso previamente gravado. Na outra possibilidade, ele pegou essa mesma água, só que colocou aqui área para corda em sol, de Johann Sebastian Bach. Notem que ela já muda e fica parecido com o cristal que ela foi quando saiu daquele local do ambiente natural dela. Mais para frente ele pegou essa mesma água e colocou aquela florzinha, a camomila. Colocou essência de camomila na água, ela ficou próxima também do que era o cristal original. Mais para frente ele pegou essa mesma molécula de água, olha como é linda. Só que agora, ao som da frase, da expressão, muito obrigado. Uma pessoa agradecendo por um favor recebido, por algo realizado. Então essa molécula de água já tomou uma forma de cristal um pouco diferente. Mais bonita, mais bem arranjada, mais bem composta, num formato bem mais bonito. Depois ele pegou uma água em estado natural, já saiu da fonte, passou por um monte de coisas, pegou essa mesma água, no estado natural que tinha essa água. E pegou alguém para fazer uma prece e esse som chegou até essa molécula de água. Então essa é a água ao som de uma oração, de uma prece. Bom, uma coisa muito importante, o nosso corpo é composto de 70% de água. Nós aprendemos isso desde os primórdios da escola, que nós somos constituídos em 70% de moléculas de água. E é praticamente o nosso principal alimento, a água. Em tudo que nós comemos praticamente tem a água, é feito à base de água. Então a água que entra no nosso corpo é a água que vai nos ajudar a viver. E o que é mais importante, a gente sabe que a água poluída, aquela segunda molécula que ele mostrou,
faz mal à nossa saúde, estraga o nosso organismo, danifica o nosso corpo. Até porque não é só a água em si, ela traz um monte de bactérias, vermes, germes, micróbios, um monte de coisas que traz até a gente e realmente nos faz muito mal. Então olha a diferença, essa é a água poluída, essa é a água limpa, essa é a água purificada. E claro, nós temos também a nossa mente, que é quem comanda todo o nosso corpo, que a gente sabe também, aqui no mundo espírita, que a nossa mente, na verdade, é a manifestação do espírito no nosso corpo. Então, a nossa mente é uma grande manipuladora de fluidos. Para quem quiser entender melhor como é que funcionam os fluidos, na Gênesis, capítulo 16, 17, não lembro direito, trata especificamente sobre fluidos. O que são fluidos? São elementos da matéria elementar primitiva. Ou seja, antes de ter o nosso mundo, antes de ter o nosso planeta ou universo, existia por aí uma chamada matéria elementar primitiva, que depois foi aglutinando, juntando, separando, se encontrando, se separando ao longo da evolução dos mundos e fez tudo isso que a gente está vendo, inicialmente de forma inorgânica, as estrelas, depois os planetas se separaram, e esse fluido foi que deu origem à matéria. Mas o fluido ele tem desde o estado mais etéreo até o estado mais material. E esse estado mais etéreo tem algumas particularidades, e nós podemos mentalmente manipular esse nosso fluido, manipular os fluidos que estão ao nosso redor. Assim como através da voz. Como é que a gente faz a voz? Eu tenho o meu pulmão, que é um fole. Nada mais faz para a voz do que fazer o ar entrar e sair. Aqui na minha garganta, na nossa garganta, nós temos as nossas cordas vocais, que produz som, a frequência básica. E depois, através de uma manipulação bucal e nasal, língua, maxilar, dentes, lábios, eu vou manipulando e formando as palavras. Mas isso são ondas sonoras, que chegam aos nossos ouvidos e movimenta tímpano, e um monte de outras coisas lá dentro, até chegar ao nosso cérebro e ser decodificada. Ondas sonoras. Eu tenho que ter ar para manipular essas ondas. O pensamento não. O pensamento basta que eu tenha fluidos, e fluidos estão em qualquer lugar do universo. E eu posso transmitir esse fluido de uma pessoa para outra, eu posso receber esse fluido de outras pessoas. Então os fluidos são manipuláveis pelo pensamento. Nós temos pensamentos maus e pensamentos bons. Porque quando alguém colocou sobre aquela molécula de água para o japonês tirar a foto, a ameaça de morte, ele estava colocando um desejo de que alguém morresse. Então aquele fluido estava sendo manipulado de forma negativa. Assim como quando alguém disse muito obrigado, ou quando alguém fez aquela oração, estava fazendo exatamente o contrário. Manipulando esse fluido, essa energia que existe em todo o universo, de uma forma positiva, de uma forma boa. E transmitindo àquela molécula de água esse bom sentimento, esse bom pensamento. Também através de desejo, que é uma expressão do pensamento. O desejo que eu tenho que alguém seja feliz, o desejo que eu tenho que alguém se lasque, que alguém se dê mal, que alguém sofra consequências do meu pensamento ruim para aquela pessoa. Eu estou fazendo essa transmissão de energia, estou manipulando esse fluido contra aquela pessoa. E também através de uma simples conversa, como nós vimos agora na mensagem que veio de André Luiz no livro Sinal Verde. Nós temos condições de, numa conversa com um colega nosso, ser amável, afável, agradável, maldosos, irônicos, irritantes ou irritados. Claro, eu estou colocando junto com a minha palavra, junto com a minha vibração física, uma vibração também mental, uma manipulação fluídica contra aquela pessoa. E, por outro lado, eu tenho as minhas orações e as minhas preces. As orações e preces que nós fazemos, claro, é muito importante para que a gente tenha aquela molécula bem colocada de água no nosso corpo e no corpo de quem precise, que nós tenhamos o bom pensamento. Não vale a gente simplesmente imaginar fazer uma prece decorada, aquela prece que a gente usa somente a parte fonética do organismo e não a parte mental do organismo. Aquela prece decorada que eu
Eu lembro quando a gente era criança, uma das brincadeiras que a gente falava, que a gente fazia, é ver quem rezava o Pai Nosso mais rápido. A gente não tinha nenhuma curiosidade, nada. Simplesmente balbuciava as palavras em qualquer lugar, em qualquer momento, rezava não sei quantas vezes, marcava em segundos no relógio para ver quanto tempo levava para rezar o Pai Nosso. Claro, tinha que entender ou não, tinha aquelas regrinhas lá. Mas a gente acha às vezes, que o simples fato de nós estarmos orando, e alguns até pegam o último trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem lá, coletânea de preces espíritas, lê uma prece daquela e acha que está fazendo uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa. Não é bem assim. A prece tem que sair do nosso coração, que na verdade a gente sabe que o nosso coração é todo o nosso sentimento, é todo o nosso pensamento. E a prece ela pode ser, existe uma história no livro Almas em Desfile, não lembro o autor agora, que conta de um cidadão que resolveu, numa casa espírita, num trabalho mediúnico, evocar um determinado cidadão que morrera há muito tempo atrás. Aquele cidadão foi um maldoso, um coronel na cidade que resolvia matar ou mandar matar e fazia. Que resolvia tomar terra de quem quer que seja, mandava na cidade. E um dos rapazes que tinha o trabalho mediúnico, preocupado com esse coronel, resolveu fazer uma série de preces para que aquele coronel se recuperasse, que morreu há muitos anos atrás, dezenas e dezenas de anos atrás. Resolveu fazer preces para que aquele coronel buscasse a luz, buscasse a paz. Até que ele teve a brilhante ideia de pedir ao orientador da casa espírita que chamasse aquele coronel maldoso ali no centro para ver como é que ele estava e para tentar recuperar aquele coronel. E o rapaz deu a sugestão, o orientador falou, olha, não tem necessidade, deixa o coronel onde ele está, que ele já está se recuperando. Não, mas eu gostaria que ele viesse aqui para conversar com a gente, para transmitir a vontade que eu tenho, que nós temos, que ele se melhore, que ele se recupere. Oro muito por ele. Parabéns, meu filho. Você está orando por ele, essa prece está certamente chegando até ele. Porque independente da distância que vocês dois estejam, um do lado do outro, a milhas e milhas e milhas de distância, ele vai receber essa prece, ele vai receber essa vibração que você está tendo. Mas ele insistiu. Outras vezes na casa ele voltava ao assunto. Eu gostaria muito que o coronel maldoso voltasse aqui. Falei, olha, esse coronel não precisa vir aqui. Até que o rapaz tanto insistiu, que o orientador falou, olha, esse coronel já está entre nós, recebendo todo o processo de orientação. Não, mas eu queria que ele se manifestasse. Não, mas ele também se manifesta sempre que necessário. Vamos continuar orando para ele, pedindo por ele, que ele certamente vai melhorar cada vez mais. E tanto o rapaz insistiu, que o orientador falou, olha, eu tenho a mais absoluta certeza que esse coronel, que você quer que ele busque a luz, que ele busque a paz, que ele busque o bom aprendizado, está realmente recebendo essa prece tua. Porque esse coronel nada mais é do que você reencarnado. Então, tudo que você está pedindo por ele, você está pedindo também por você. Eu lembro uma vez que o professor Adalmir falou que existe uma tal da prece reflexiva. Ou seja, ele está pedindo para o coronel que ele nem conheceu, morreu muito antes dele nascer. Mas, na verdade, era ele ali reencarnado. Talvez depois de 1, 2 reencarnações, não sei. Então, algumas vezes nós fazemos uma prece e achamos que nós temos que estar junto da pessoa, que nós temos que estar ali. Como nós temos o dia de finados, eu tenho um tio que faleceu exatamente no dia de finados. E aí a esposa dele, todo ano, dia de finados, ia lá e por questões de facilidade, ele foi colocado no túmulo da família, o corpo dele, na cidade de Paulo de Faria, onde nós nascemos e vivemos durante muito tempo. E ela todo ano ia até lá e fazia oração. Mas a primeira mulher dele, com que ele teve 2 filhos, separou para depois casar com essa segunda, resolveu, que era uma pessoa importante aqui na cidade, trasladar o corpo dele aqui para Rio Preto. E meu pai, espírita de longa data, sempre dizia para essa segunda mulher, não precisa ir em Paulo de Faria, faz essa prece aqui. O dinheiro que você gasta para ir até lá, de combustível, coisa parecida, pega uma cesta básica, leva na creche de Lívia, leva no Bezerra de Menezes, compra chinelo que o Bezerra está sempre precisando, compra roupa que o Bezerra está sempre precisando. Não, mas eu tenho que ir lá porque eu tenho que rezar onde ele está enterrado. Tá, mas ele não está lá. Lá estão os despojos materiais, o corpo dele. E ela insistiu. Bom, tempos depois ela descobriu que a família havia trasladado o corpo dele para cá. E ela foi lamentar com meu pai. Que ela foi até Paulo de Faria 2 vezes em 2 anos seguidos, inutilmente.
Meu pai falou, olha, tenha certeza que você não foi lá inutilmente. Talvez o fato de ir lá sempre foi inútil. Você podia fazer essa oração na sua casa, numa igreja, numa casa espírita, onde você quiser. Não tenha necessidade de estar lá, porque ele realmente não está lá. É isso que a gente tem que entender. A oração que a gente faz para um amigo nosso que precisa, não necessita ser um amigo nosso, junto ao lado. A oração que a gente faz para um parente nosso que precisa de buscar a paz, pode ser feita em qualquer lugar. Por outro lado, aquele pensamento ruim que eu tenho, transmite com a mesma velocidade que a boa oração. Só que a gente tem um detalhe que a gente não esquece, que a gente esquece e não pode esquecer. Cada vez que nós desejamos o bem ou desejamos o mal, esse fluido vai chegar até essa pessoa e vai dar uma atrapalhadinha na vida dele, porque vai estragar um pouquinho aquelas moléculas que estão ali. Não é só o som que faz a mudança. O japonês pesquisou cientificamente a onda sonora da prece, da voz de Hitler, da ameaça de morte. Mas a gente conhece a manipulação fluídica do organismo e sabe que também vai fazer mal. Em primeiro momento, ao perispírito e ao espírito daquele indivíduo. Mas, gente, o perispírito é um organismo semimaterial, também composto pelo fluido cósmico universal ou matéria elementar primitiva, que está ligado molécula a molécula ao meu corpo físico. Então, se eu faço algum mal ao meu corpo físico, isso vai refletir no perispírito. O contrário também existe. A partir do instante que eu provoco alguma maculação, faço através de um sentimento ruim para alguém, eu estou atrapalhando, estragando um pouquinho o perispírito dela. Obviamente também isso vai refletir no corpo. Existem casos de úlceras, de doenças diversas, que começam a se manifestar no perispírito e depois refletem no corpo. Assim como também tem o contrário. Uma má alimentação, um vício ruim, certamente vai estragar o organismo físico. E muitas vezes o indivíduo vai nascer numa próxima reencarnação com um problema físico gravíssimo. Um pulmão dilacerado, a falta de um braço, de uma perna, o cérebro judiado. Só que isso vai acontecer, não é porque ele está pagando por um mal que ele fez, não. É porque ele estragou o organismo físico aqui, consequentemente também estragou o organismo perispiritual dele lá. E vai reencarnar com aquele problema. Mas, voltando a falar uma coisa que a gente tem que lembrar, é que quando nós estamos quando nós estamos desejando mal para alguém, ou desejando bem para alguém, esse fluido está saindo da nossa mente. E alguém consegue encontrar algum tipo de conduíte ou cano que eu transmito a água através dele e ele não fica molhado? Então, quando eu transmito esse sentimento ruim para alguém, se ele está saindo de mim, a primeira pessoa que está sofrendo com essa maldade que eu estou fazendo, com essa manipulação ruim de fluido que eu estou fazendo, sou eu mesmo. Não vá pensar que quando eu desejo que um colega meu se lasque no trabalho ou se dane pelas estradas, o mal que está fazendo feito é primeiro a ele, primeiro a mim, e em seguida a ele. Com uma grande diferença. Se ele é uma pessoa que tem um controle da sua própria vida muito bem feito, se ele é uma pessoa que tem realmente consciência, está em constante prece, está ligado com Deus, com os bons espíritos, com um pensamento positivo, um pensamento muito bom, eu posso estar mandando um fluido negativo muito ruim para ele e simplesmente não chega até ele. Mas por mim passou. Então não pensem que quando a gente deseja o mal para outrem, esse mal vai chegar a outra pessoa sem passar pela gente. Nós estamos sendo o gerador desse mal. Nós estamos sendo a torneira que está mandando esse fluido ruim para lá. Se está passando ruim por mim, obviamente também está chegando lá ruim. Se vai atingi-lo ou não, é questão do equilíbrio dele. Mas o meu desequilíbrio já está provocado. Por outro lado, nós temos também a prece. O pensamento positivo, o desejo que a pessoa seja feliz. Quando eu tenho esse sentimento, que eu mando para ele, a primeira pessoa que está recebendo esse benefício sou eu. Primeiro porque eu estou me ligando aos bons espíritos, me ligando àqueles que querem me ajudar, que querem cuidar de mim, que querem que a minha vida seja boa, que querem que o meu equilíbrio mental, espiritual e físico seja bom. Nesse ponto eu estou conseguindo um bom resultado, também primeiro para mim, depois para ele. Então não é questão de ser egoísta e querer que só eu seja bom, não. Existe uma expressão, essa palavra grega, eu gosto muito porque
egoísmo. São 3 prefixos: egoísmo, egotismo e egocentrismo. A criança na tenra idade, a gente fala que ela é egocêntrica. Ela quer as coisas para ela. Esse brinquedo é dela, aquele brinquedo é dela, mesmo que ela esteja na casa do colega. Só que é dela enquanto ela quer brincar. No instante que aquele brinquedo já achou outro mais interessante, ou aquele não é mais interessante para ela por um motivo qualquer, ela diz para o amigo, pode brincar. E nós fazemos muito isso na evangelização. Na sala de 3 a 5 anos de idade tem brinquedos. E a criança fala, encontra o brinquedo lá, um aviãozinho, um carrinho, um bonequinho, eu quero para mim. E começa a brincar. Aí vem outro e fala, eu também quero. Ao invés de eu falar, nenhum dos dois vai brincar, que geralmente o pai faz isso, né? João, já que os dois querem, não tem um acordo, os dois vão ficar sem. Eu chego para o primeiro que pegou e digo, olha, você brinca um pouquinho, depois você passa para ele. Até hoje não tive resposta senão essa. Tá bom, tio, a hora que eu não quiser mais eu passo para ele. E questão de minutos. Ele brinca um pouquinho com aquilo, tio, eu não quero mais, vou passar para ele, passa para ele. Isso é egocentrismo. Se isso não for bem cuidado na criança, como um sentimento que pode ser melhorado, ele vai virar um egoísmo, que é o querer tudo para mim, mesmo que é dos outros. Isso é um sentimento, é uma das principais doenças da sociedade, uma das principais doenças da humanidade. É o egoísmo. Eu quero isso para mim. E muitas vezes eu não quero conquistar uma casa boa. Não, eu quero a casa que o meu amigo tem. Eu não quero um carro bom, eu quero o carro do meu amigo. É um egoísmo que pode chegar ao ponto da pessoa trabalhar e as moléculas de água dele estarem todas arranjadas, como a gente viu aqui. Todas cheias de sentimentos ruins. Mas existe um terceiro sentimento, que é o egotismo. O egotismo é o fato de eu gostar de mim mesmo. Né? Aquela música, aquele rock brasileiro, não pauleira, não pesado, nem heavy metal, que fala, eu me amo, não posso viver sem mim. Quando a gente tem esse sentimento, que eu gosto de mim mesmo, mas gosto também dos outros, então cabe a mim querer que os outros sejam felizes, querer que os outros cresçam, querer que os outros melhorem. Porque eu estou melhorando o ambiente em que eu vivo também. A partir do instante que eu estou lutando, e trabalhando, e conversando, e lutando muito para que o meu ambiente de trabalho seja gostoso, seja bom, para mim e para os meus colegas, automaticamente também vai ser bom para mim. Vai ser bom para todos. Então, a gente consegue, através do próprio comportamento nosso, ir mudando um pouco. E isso também tem uma outra pesquisa científica de relacionamento de casais. Alguns casais americanos foram feitos uma proposta. O marido e a mulher pegaram, se não me engano, cerca de 100 casais. O marido e a mulher, primeiro, independente da situação, iriam chamar o outro de meu amor, de querido, de meu bem. Um iria agradecer o outro, mesmo na situação de briga. Não era para ser irônico, era somente para agradecer, era somente para dizer que ama, mesmo assim sem amar efetivamente. E pegaram outro número de casais, mesma quantidade, e analisaram sem qualquer alteração de comportamento. Ao longo de vários anos, 5, talvez 10 anos, aquele grupo de casal que inicialmente começou dizendo eu te amo, começou dizendo meu amor, minha querida, meu bem, por obrigação, o índice de separação, o índice de discussões foi quase zero. Enquanto que aqueles outros que viviam em condições próximas, não foi zero, foi muito grande, muito maior. Então, algumas vezes, a gente pode suportar a pessoa por obrigação, a gente pode dizer à pessoa que ama, inicialmente por obrigação. Com o tempo, a gente acaba incorporando essa ideia. Claro, seria bom que não fosse assim. É bom sempre que eu realmente goste das pessoas que estão ao meu redor, para que eu tenha um mundo cada vez melhor para que eu viva. Quando eu consigo isso, eu melhoro o ambiente, melhoro a mim e melhoro os outros também. Então, algumas vezes, suportar por obrigação é uma saída. Para quem tem dificuldade de suportar por prazer, é uma saída que pode acontecer. Então, a gente faz a pergunta, eu prefiro ter esse sentimento ou eu prefiro ter esse sentimento? Qual das duas moléculas eu quero ter? No corpo do meu irmão, do meu amigo, do meu parente distante ou próximo, mas primeiramente no meu. Eu prefiro assim
ou prefiro assim? Então nós temos que fazer as nossas orações sempre. Eu vi um adesivo num carro recentemente que está assim: a solução é simples, eu rezo. Porque naquele instante que nós estamos rezando, nós estamos rearranjando uma boa parte da nossa vida. Nós estamos reordenando as moléculas, até as moléculas de água no meu corpo. Então, se alguém duvida que uma prece, que uma oração faz bem ao espírito, também faz bem ao corpo. Há tempos atrás, um bom tempo atrás, eu tive uma esofagia, uma queimação muito grande aqui. E comecei a observar que, dependendo da forma como eu passava aquele período, a semana, o mês, eu tinha mais ou menos queimação. Claro, um comprimidinho de Pepsamar, um copo de leite, resolvia. Mas depois aquela queimação voltava. Claro, resolvi mudar um pouco o meu comportamento. Porque eu tenho meu avô, que embora fosse uma pessoa que não tinha muito esclarecimento, mas ele tinha algumas filosofias de vida que valia a pena a gente experimentar. Uma delas ele dizia o seguinte: se você tem alguma coisa, um problema muito bravo, e você pode fazer alguma coisa para resolver aquele problema, faça o quanto antes, resolva aquele problema. Se você tem um problema indissolúvel, aquele problema que você não, independente do que você fizer, você não vai conseguir resolver, o problema está resolvido. Você não vai conseguir resolver, não tem jeito, nada que você faça. Então não faça, não resolva, mas não se estresse por isso. Então é um pensamento dele gostoso, porque ele dizia exatamente isso. Pode fazer para resolver? Pode, então faz e resolva. Não tem o que fazer que possa resolver? Não tem. Ué, então está feito, está resolvido. Esse era o pensamento do seu Mané Luiz. Então, para algumas coisas na vida, eu digo simplesmente, não tem o que eu faça para resolver. Então agora eu vou ter que viver e procurar melhorar os paliativos. E tem até, li um livro de consultoria tempos atrás, que falou uma coisa que o grande segredo da medicina é que 90% das doenças nem precisava de médico. Porque o organismo se recompõe. Uma gripe, por exemplo, dizem os entendidos, que ela dura uma semana. Se nós tomarmos os melhores medicamentos possíveis para a gripe, ela vai durar 7 dias. Porque o vírus tem um ciclo, ele tem um tempo. Terminou aquele tempo, nosso organismo vai trabalhar para que aquele vírus seja debelado. Então o que eu faço? Eu trabalho os sintomas. Eu diminuo a tosse, eu diminuo a secreção pulmonar, eu diminuo a dor no corpo, eu diminuo a febre. Eu trabalho os sintomas, aquilo que está me fazendo mal, aquilo que está prejudicando o meu dia a dia. Mas a gripe ela vai demorar 7 dias para curar. Até um corte, o organismo tem um tempo para cicatrizar. O organismo nosso é cheio de defesas. Então a gente tem que entender que muitas vezes a solução requer mais tempo, paciência, e uma oração pode ajudar em grande quantidade. Podem ter a mais absoluta certeza disso. Então, que a água que bebemos, que a água que nos faz viver, seja composta de cristais limpos e puros. Não é isso que nós queremos? Assim teremos nosso corpo e nossa mente tão limpos e puros quanto a água que somos. 70%. Então, façamos as nossas preces com o nosso coração, com a nossa mente em equilíbrio. E vamos desejar a todos que sejam bons, felizes, tenham paz, como nós queremos para nós mesmos. Porque foi isso que Cristo nos disse. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Muito obrigado. Boa noite a todos.